O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna. E a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Paulo, em Éfeso, começa a dizer que está preocupado. Vós bem sabeis como me comportei no meio de vós, durante todo o tempo. Servi ao Senhor com humildade. Quem está falando que tem que servir com humildade é Paulo, o maior profeta de todos os tempos, o maior apóstolo. Tem hierarquia de Pedro, mas São Paulo é único. O que é servir com humildade? Totalmente obediente ao Espírito. Não reconhecer como seu mérito nenhum. Tudo de Deus. E ele vai falar isso depois, ó. Com lágrimas e no meio das provações, que sofri por causa das ciladas dos judeus. Um bom cristão chora também. Há muito tempo que eu não ouço isso, mas já ouvia muito em velório. Ah, tá chorando demais, não tem fé. Não tem nada a ver. Você chora porque você ama. Nós não somos robôs, né? Quem tem embotamento afetivo é o esquizofrênico. O esquizofrênico não oscila. Você ganhou na Mega Sena. Ah, sua mãe morreu. Pus Mega Sena porque, né? Geralmente muda o humor. Mas nós não. Nós oscilamos. A gente chora, os catarros descem, e passa o braço. Não é não? É ou não? Porque nós temos o coração quente. Chora de emoção, chora de tristeza, da dor. Nós choramos. Essa história de que não tem fé e chora. Uai, então quer dizer que Jesus, quando Lázaro... A tradução é chorou copiosamente, o verbo em grego. Então Jesus não tem fé. Bem, chorei lágrimas, provações. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós.
nem de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Ele era pior que eu. Eu encho o saco nas instituições, quando eu encontro na rua. Eu ainda não cheguei aí em casa. Segunda-feira, né? Você foi na missa ontem? Interfone. Né? Quem é? Você foi à missa ontem? Ainda estou fraco. São Paulo é muito mais apóstolo que eu. Insisti com judeus e gregos para se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. Olha, as frases de São Paulo são belas. E agora, prisioneiro do Espírito. Nossa, eu queria ser prisioneiro do Espírito, né? Prisioneiro, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que haverão cadeias, prisões e tribulações. Ele já sabe. Mas, de modo algum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Olha que frase profunda. A minha vida não é preciosa para mim, a minha vida é preciosa para Deus. E se Ele quiser usá-la para o martírio, ele já sabe que sou mais fraco que choque de lanterna, né? Para Ele me martirizar, vai ter que ter muita graça do céu. O céu vai ter que ficar sem energia por um tempo. Porque tem que ser o puro espírito. Mas a minha vida só tem sentido para Ele. A minha vida sem Ele é estéril, fraca, nada, né? Galho seco, barata tonta. Não tem sentido nenhum. Contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi, ou seja, testemunhar o Evangelho. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Portanto, hoje dou o testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar. Gente, não adianta vir com disse-me. Eu tenho notado assim, quando a gente fala demais a verdade, dói. Muitas pessoas que não querem mudar de vida querem caricaturar o padre que eu especificamente falo essas coisas, que eu especificamente oriento essas coisas, mas que outro padre não, né? Não é isso. Eu não posso ensinar o que a igreja não ensina. Eu não estou aqui para dizer opinião pessoal minha. Quando vocês ouvirem falar, agora recentemente saiu uma conversa lá em Porá que eu neguei uma comunhão para uma pessoa aqui, que participa de uma instituição que é proibida pela igreja, diz que eu neguei publicamente. Eu nunca neguei. Mas eu falei para todos dessa instituição que não deve comungar. E o recado que eu dei para ela foi: não, eu nunca neguei publicamente comunhão, mas disse pessoalmente, particularmente, para todos que participam dessa instituição, e estou dizendo para você que também não deve comungar. E isso não é minha opinião. Não é minha opinião. É pecado grave. Agora, se você prefere confiar numa instituição que vai morrer daqui a pouco, do que numa igreja de 2000 anos, o problema é seu. Mas quem diz o que eu digo é a igreja. Agora, eu realmente peço para não negar comunhão publicamente, porque pode dar um piti na igreja, né? Pode brigar. Você não sabe se minutos antes confessou e mudou de vida, não é verdade? É muito perigoso você negar uma comunhão publicamente. Isso eu não vou fazer nunca. Então, se vocês virem eu dar a comunhão para alguém que às vezes até é pecador público, não vou negar.
e nem quero que os ministros neguem. Imagina um ministro levar um tapa no pé, né? Ou derrubar o Santíssimo. Você não sabe. Agora, vem falar comigo que eu te falo tudo que a igreja te diz. Não tenho nenhum pingo de receio de te dizer a verdade. Mas não sou eu. É a igreja. É a igreja. Não adianta com nhenhenhé, mimimi, o padre Pablo. Que padre Pablo? Vem que eu te mostro que é a igreja. Se não for a igreja, eu tenho que mudar de ideia. Não é verdade? Esse mimimi de padre Pablo, né? Bem, agora vamos para o lado mais amoroso. São Paulo é mais duro. Agora eu vou para Jesus. Jesus é mais amoroso. A oração sacerdotal. Aqui, no Evangelho, vocês vão entender o que é a igreja, além de ser corpo de Cristo. A definição em latim é de plebis adunata. De trinitate plebis adunata. Vou traduzir, para vocês entenderem a oração de Jesus. De trinitate, o de em latim quer dizer que provém da trindade e que volta para a trindade. Plebis adunata, um povo reunido. Então, a igreja é um povo reunido pela trindade, para a trindade. Ok? Entendeu, igreja? Santo Irineu diz que Jesus e o Espírito Santo são os dois braços do Pai, que abraça o povo, a igreja. São os dois braços do Pai, que abraça a igreja. O povo, que é a igreja. Aqui, a encarnação de Jesus, toda a encarnação de Jesus, ela tem como meio salvar esse povo do mundo que está sob o jugo de Satanás, na escravidão de Satanás, para a trindade. Então, tudo que Jesus está falando aqui é um pouco antes da morte, ele dizendo que já está preparado, então, o caminho para que esse povo seja separado. Santo quer dizer separado. O céu, a trindade, o que é mais perfeito é a relação entre eles, não é? O que separa, o que diferencia o pai do filho? Um ser pai, o outro ser filho, porque os dois são Deus. Do Espírito Santo, é um ser o Espírito Santo, o amor, o outro ser o pai. Então, a relação, ou seja, o ápice nosso do ser humano é a relação com a trindade, que, por sua vez, nos ajuda a relacionar bem entre nós. Então, todo o projeto de salvação de Deus visa que nós tenhamos uma relação profunda com Deus e com os homens. Quem é longe da igreja, quem não vai na igreja, dificilmente relaciona, já não relaciona nada com Deus, dificilmente relaciona bem na sociedade. Geralmente é avarento, trata mal o funcionário ou o colega de trabalho, é invejoso. Geralmente quer ganhar muito dinheiro, chega tarde em casa, não dá atenção para a esposa, para o esposo, para os filhos, porque só quer dinheiro, e assim por diante. Então é um desastre no relacionamento. Na igreja nem se fala, porque nem vai na igreja, só pensa em si. A pessoa que se converte, ela começa a relacionar bem com Deus, teoricamente ela vai relacionar bem com os funcionários ou com o colega de trabalho, e vai deixar seu tempo para a família. Sempre assim, sempre assim. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. A glória maior é naquele que é capaz de amar até dar a vida. Se o homem quis se romper com Deus por egoísmo, a glória maior está em amar até morrer, dar a vida. Porque lhe deste poder sobre todo homem, e ele dê a vida eterna com a morte. E todos aqueles que lhe confiaste. Então Jesus está convocando todas as gerações, né? Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, relação com o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus.
Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tenho junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens. Imagina Jesus lá, confiando toda a humanidade para Jesus, aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, e pus deles as palavras que tu me deste. Então, Jesus é pura relação com o Pai. Pura relação. O Pai, o Filho, o Pai, o amor entre os dois, o Espírito. Então, o que Jesus fez? Mandou o Espírito Santo para nós, para que nós tenhamos a relação com a Trindade igual ele tem com o Pai, no Espírito. Então, nós vamos relacionar com a Trindade no Espírito Santo, como ele relaciona. Então, todo mundo agora torna um só povo. No céu, é pura relação, pura relação. E eles reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Então, a ascensão de Jesus é para preparar o caminho da ascensão do povo escolhido, da igreja, convocada e reunida pela Trindade. Então, essa mais ou menos esse é o projeto de Deus. O Pai que abraça a igreja, o povo, com os dois braços, o Filho e o Espírito, e convoca o povo para que viva eternamente em relação com eles, assim como o Pai está em relação com o Filho. Ponto. Esse é o projeto. Só vai quem for humilde para que deixar o Espírito Santo agir. Por isso as terapias, eu não presto, lata de lixo, verme, o que mais? Vocês dão conta de falar? Eu sou um verme. Eu sou a lata de lixo. Danada. Tem que converter muito, né? Mas quanto mais a gente converte e reconhece a nossa pequenez, o Espírito Santo age e nos leva para a Trindade. Entendeu? Quanto mais eu quero ser dono de mim, cheio de mim, menos o Espírito Santo age, mais eu fico no mundo. Cabe agora, no final dos tempos, fazer os 9 fora e ver o que deu mais certo, né? Se você vai ficar no mundo para sempre, que no mundo será o inferno, ou com a Trindade para sempre, que é a pura alegria. Que Nossa Senhora nos ajude e empurra, né? Não deixa nós darmos as costas ao Espírito. Assim seja.